Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, olá. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um culto no lar essa semana, que estava super tranquilo, né? E aí, é claro, e começando o culto, os nossos bichinhos também começam com as suas alegrias, né? Fazer barulho, vocês vão relevando. Ontem até no estudo, a ministradora estava, professora, né? Tava falando sobre isso, que na casa dela é assim também, tá tudo uma calmaria, né? A hora que ela vai começar o culto, começa cachorro, latir, os passarinhos brigar, disputar água, comida. Então tá tudo certo, porque aqui é desse jeito. Vamos lá então? Falta só um minutinho. Vamos pensar em uma musiquinha. Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada e formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos, neste mundo a viver. Que brotem flores e mais flores, que o trabalho me eleve, que o amor me console. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la la ya, la. La 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 ya, la ya, la ya. Elevando então os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Pai Criador, ao nosso planetinha tão amado e também a nossa Mãe Gaia. Vamos solicitando com o coração leve, os pensamentos suaves, uma aura rosa, calma, perfumada e formosa, para que possamos viver alegremente sobre esse mundo, na companhia dos nossos amigos de jornada, também caminheiros dessa seara de evolução constante, que possamos nos abrir à convivência pacífica, que possamos nos abrir à compreensão do diferente, à absorção do novo, que possamos perceber que somos ainda pequenos, mediante a grandeza do infinito, e que os conhecimentos que abraçam o grande infinito são apenas sementinhas em nossos corações. Que possamos adubá-las, regá-las com carinho e muito amor, para que elas possam germinar um dia conscientes e lúcidas do nosso real papel sobre este planeta, da nossa missão de vida e evolução de alma. Gratidão pela oportunidade da vida, gratidão pela oportunidade da reencarnação, gratidão pela oportunidade da convivência com todos os seres e todas as espécies. E acima de tudo, gratidão, Mestre, pela confiança e a responsabilidade depositada em nós para cuidar do que é mais sagrado neste planeta, a vida, a nossa vida, a vida de seres tão pequenos e a vida do grande e tão poderoso planeta. Que possamos ser paz e equilíbrio, compreensão e respeito, para sermos um dia o verdadeiro amor crístico, que ainda não temos nem ideia da sua proporção e dinâmica. Mestre, abrace o coração de todos os aflitos, todos os sofredores, que ainda não conseguem enxergar a sua luz. Abrace, Mestre, a consciência dos aprendizes, para expandi-la
o máximo possível, mediante as lutas trevosas nesses últimos tempos. Que possamos nos transformar e compreender a importância do amor ao nosso próximo e a nós mesmos. Gratidão, gratidão, gratidão. E que nossa semana possa fluir com calma e equilíbrio, com respeito e compaixão a tudo e a todos, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, minha companheira, seja bem-vinda, Thaís. Começando mais um culto para elucidar a nossa mente. Gratidão mesmo por estar comigo de novo. E de novo, e de novo. Te amo. Maravilhosa. Vamos lá? Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo. Acho que eu pensei tanto no processo de convivência nos últimos dias, porque a gente tem visto tanta coisa triste, né? Tanta intolerância. Ontem mesmo eu estava vendo um humorista famoso. Bom, o pessoal fala que ele é famoso, eu não o conhecia, mas deve ser famoso, eu não conheço muita gente mesmo. E que ele atentou, né? Contra a vida de uma menina que era Miss lá no Rio Grande do Sul, só porque ela não correspondia à paixão que ele correspondia por ela. Gente, é o cúmulo do egoísmo, né? Você acreditar que a pessoa tem a obrigação de te desejar, de te querer, de superar todas as dores que provavelmente você deve ter causado, ou as antipatias, porque você quer que ela, né? Então, assim, a gente fica indignado. E eu acho que o estudo de hoje vai ser por aí, porque a maioria das vezes que eu fico indignada, quem toma uns tapas na cara sou eu. E a vida é assim, né? Aprendendo com as experiências, tanto nossa quanto dos nossos irmãos. E hoje nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vós, exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as pessoas santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu sua vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada, o que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas,
Nada façais, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, número 26. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem um pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo ou fazer valer a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Ah, esqueci minha canetinha, peraí que eu vou pegar. Então, gente, eu disse, né, que ia ser bem pra mim, né? A gente tende, à medida que a gente vai encontrando, né, a beleza da solitude, a gente tende a se isolar. Eu acho que 100% dificilmente eu consigo me isolar, porque eu sou muito agitada, eu falo muito, eu rio, eu sou muito elétrica e hiperativa. Mas eu seleciono muito as minhas companhias, justamente por causa disso. Porque nem todo mundo entende a minha intensidade. Eu sou muito intenso, o que é engraçado, para mim é muito engraçado. O que é triste para alguém, para mim é muito triste. O que é feio, para mim é muito feio. Então, por eu ser muito intensa, eu seleciono muito as minhas companhias. Mas ficar sozinho não é muito legal, porque a gente nasce exatamente onde a gente deveria nascer, com um grupo de pessoas que a gente mais se assemelha. Por mais que a gente olhe e fale, misericórdia, nossa, gente, eu nasci no lugar errado. Você fala, não, eu nasci exatamente onde eu tinha que nascer, porque esse processo é um aprendizado, né? Então, se a gente nasce num grupo onde nós deveríamos nascer mesmo, para passar esse processo de aprendizado e se isola, fala, Deus me livre, quero conviver com esse povo, não. Nem cava um buraco, uma toque, entra lá e fica até o dia do seu, né, do seu desenlace. Você não progrediu, você não evoluiu, você não cumpriu o papel que você veio fazer. E quem te garante se você não veio ser o diferente no meio deles, justamente para mostrar que não precisa ser assim. Então, de uma certa forma, faltou até a caridade aí, né, para com você. Então, vamos pensar um pouco nisso. Mas deixa claro aqui também no texto que a gente não precisa forçar uma convivência se essa convivência te flagela, te machuca, né? Te diminui. Então tem que ser uma convivência o quê? Saudável. Não é aquela convivência, não, sabe o que é? Eu li lá no Evangelho, desculpa, lá no Evangelho tá falando que a gente tem que conviver, sabe? Que a gente nasce assim no meio do povo, que a gente realmente tinha que nascer. Então eu tenho que aguentar esse povo aqui mesmo. Não, não é assim não. Tá te fazendo mal? Não é aí o seu lugar, né? De repente você ainda não encontrou exatamente, seja bem-vinda, Cecília. Talvez você não encontrou exatamente ainda o seu lugar, onde você se encaixa, mas se o ambiente, se a convivência não te faz bem, você não tem que forçar essa situação, não. Você tem que pegar suas coisinhas, desejar a bênção para todo mundo, fique com Deus, Deus te abençoe, seja feliz, uma maravilhosa vida e segue seu caminho. Para você encontrar um grupo que realmente condiz ali com a sua energia, né? Com o seu jeito de ser, com os seus valores, com as suas ideias e conviver ali dentro daquele grupo. Trocar informações, conhecimento, ser aberto a aprender e aberto a ensinar, né?
porque nem sempre todo mundo gosta de ensinar. Já vi gente com muito conhecimento, mas que não gosta de ensinar. É super natural. Então vamos ser abertos a aprender, né? Vai chegar uma hora que você vai se sentir ali na obrigação de ajudar alguém até no momento espontâneo e compartilhar esse conhecimento. Beleza? Então vamos nos atentar à necessidade da convivência, mas da convivência saudável. Vamos lá, agora o Livro dos Espíritos. Lei de Sociedade. Nós vamos entrar hoje. Que bom que casou com o que eu tô sentindo, que é muito triste o que a gente tá vendo, né? O povo tá se atracando, mas a gente sabia disso, né, gente? Vocês pegar o culto aqui e voltar aí um ano aí pra trás, a gente tava falando isso. Que o povo ia ficar doido, que o jogo já tava, né? O povo já tava ficando doido, atacando o povo na rua, brigando por qualquer coisa, não consegue segurar a sua raiva, não consegue segurar nenhum sentimento que vem assim e sai fazendo aquele monte de besteira, né? Por causa da mudança energética do planeta. E aí, quem não aguenta o fluxo da vibração, da nova vibração do planeta, o que vai acontecer? Vai vazar do planetinha, né? Vai virar joio. E aqueles que conseguem entrar no fluxo do planeta, que tem uma calma, uma serenidade, né? Aí eles vão conseguir permanecer aqui no planetinha Terra. Os justos e os pacíficos, né? Como ensinou Jesus Cristo, o mundo será herdado pelos justos e os pacíficos. Então vamos lá. Capítulo 7, Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. É o que a gente vai ler no primeiro texto. Vida de isolamento. Casou com o Evangelho, é o que nós vamos ler na próxima semana. Vida de isolamento, voto de silêncio. E o terceiro texto, laços de família. Então vamos lá. Necessidade da vida social. Seja bem-vindo! Pergunta de número 766. A vida social está na natureza? Perguntou Allan Kardec para os espíritos. E eles responderam, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilidade ao homem, à palavra e a todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, a convivência com os outros também é uma escola. Claro que a gente vai dar mais certo com os amigos, os brothers, mas quando você está no trânsito, quando você está no ambiente de trabalho, né? Quando você está ali resolvendo um problema que não tem muito a ver com você fazer uma caridade, isso é um aprendizado no processo de convivência. Pergunta de número 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? E os espíritos responderam, sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, compartilhando os seus conhecimentos. Pergunta de número 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam. O homem deve progredir sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens, no isolamento dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E é natural, né, gente? A pessoa que vive muito só, nunca casou, nunca teve família, não sai de casa, vai ficando uma pessoa meio azeda, meio amarga, pouco tolerante, né? A gente vê muito aí nesses desenhos, às vezes infantis, tem o Dr. Frederiksen. Minha filha adora esse desenho, até hoje, já é adolescente, ela adora. Dr. Frederiksen é aquele velhinho do balão, acho que a galera já deve ter visto pelo menos num trailer, alguma propaganda, que ele amarra um monte de balão na casa dele, e ele quer ir embora da cidade, mas não quer largar a casa dele para trás, não, porque a construtora vai destruir. E a casa lembra a esposa dele que já faleceu. E aí começa todo o processo do desenho dentro e contando o amargor do Dr. Frederiksen, que sai voando com uma criança, né? Um escoteiro mirim que foi lá, vendeu uns biscoitos, pediu uma medalha
E aí ele acabou voando com o Dr. Fredericks, e nesse desenho a gente aprende que a convivência realmente é uma escola, né? Os dois embarcam nessa viagem voando na casa do Dr. Fredericks e vão aprendendo um com o outro, e no final o Dr. Fredericks se torna uma pessoa mais doce, mais gentil, mais aberta ao diferente. E uma nota aqui para encerrar o texto. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí vem também a compaixão e a humildade, né? Porque a gente precisa aprender que a gente precisa um do outro. Imagina só se a gente resolvesse viver isolado. Né? Aí o cara que inventou a lâmpada, não, a lâmpada é só para mim, não vou dividir com vocês não. Aí o cara que inventou, sei lá, o Tesla, inventou esse tanto de coisa, não, é só meu, é só para mim, não vou compartilhar. Não existiria sociedade. Então o crescimento humano, ele é mútuo. Todo conhecimento que eu adquiro, que me beneficia, eu tenho que compartilhar com todos, porque esse benefício é para todos, não é só para um. Sem falar que como que eu vou construir, por exemplo, um município, uma cidade, né? Uma metrópole sozinho. Não tem como, eu vou precisar de mão de obra, eu vou precisar conviver com outras pessoas. E essa convivência tem que ser a base do respeito. Porque quando a gente pensa desse jeito, a gente percebe o funcionamento da engrenagem. O seu chefe é uma peça da engrenagem, assim como você também é uma peça da engrenagem. E é necessário respeito um para com o outro, porque o seu chefe manda e paga. Mas sem você, ele não faz nada. Ele nem sequer é chefe. Então é o quê? É uma troca, né? Uma troca de conhecimento, um entrega o conhecimento, o outro vende o tempo dele é aplicado por outro, que constrói uma outra coisa, que beneficia uma outra pessoa, e assim a gente vai se ajudando e crescendo em sociedade, de forma organizada e respeitosa. Pelo menos deveria, né? Mas nós sabemos que não funciona exatamente dessa forma, por causa da necessidade da matéria. A gente vai superar isso daqui a uns milênios. Daqui a uns muitos mil anos a gente vai entender que o dinheiro vale muito menos, muito menos do que a gente um dia chegou a acreditar que valia pouco. Vamos lá então pro tapa na cara semanal? Será que vai ser para mim esse tapa na cara? Geralmente é, né? O Tesouro, de Cornélio Pires, do livro Chico Xavier e suas mensagens do Anuário Espírita. Leitura de número 23, o Tesouro. Certa noite, num sonho, ao pé do gado, um espírito falou a Notatão. Notatão é um personagem. Meu filho, para a enxada, pega a enxada e cava o chão. Tens contigo um tesouro abandonado. Ele cavou 3 anos no cerrado, mas nem ouro, nem cobre, tudo em vão. Desenchabido, foi para a sessão e perguntou, chorando, a irmão Conrado. Ah, meu irmão, que faço do meu sonho? Nada encontrei no trabalho medonho. A riqueza perdi, onde estará? Mas o guia explicou. Meu filho, insiste, o tesouro é teu chão parado e triste. Semeia, no tatão, plantando dá. Isso foi um poema, né? E esse poema está falando justamente o que a gente estava discutindo. Nosso real tesouro é o solo, né? É o chão, é a semeadura. Não exatamente só o solo, mas a semeadura no entorno. É semear carinho, é semear respeito, é semear estudo, é semear acolhimento, porque é isso que a gente vai colher lá na frente. Então vamos parar de correr atrás do tesouro, cavando o chão, e vamos começar a entender que é o chão o nosso real tesouro, porque qualquer coisa que eu plantar, que eu semear, ali vai nascer, né? A semeadura, ela é opcional, você planta o que você quiser, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, vamos plantar coisas boas para que a gente possa colher coisas boas.
plantar esperança, plantar respeito, plantar amor, plantar investimento de conhecimento, para que a gente possa colher o que nós vamos precisar utilizar lá na frente. Vamos encerrar então para a gente passar para o nosso livro, Herdeiros do Novo Mundo, para a gente poder estudar um pouco mais o processo de separação do joio e do trigo. Agradecendo esse momento, mestre, de meditação, de estudo e conhecimento. Quero pedir proteção ao nosso dia, às nossas escolhas, à nossa jornada, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso lar, aos nossos entes queridos que estão tão distantes às vezes, aqueles que estão mais próximos, que participam do nosso convívio e que são uma bênção em nossas vidas. Gratidão, mestre, pela oportunidade da vida, do alimento, do teto, do aconchego, do calor das cobertas. Peço que o seu amor se estenda a todos aqueles que ainda não conseguem perceber a sua importância, a sua luz, a sua estrela guia. E que possamos serenar os nossos espíritos, os nossos corações para as diferenças para com o próximo. Que possamos diminuir a velocidade, que possamos entender o processo do tempo e que possamos deixá-lo fazer o seu trabalho. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade do aprendizado e que o seu amor nos acompanhe durante toda a nossa jornada. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós estamos estudando o livro Herdeiros do Novo Mundo. Um livro muito bom. Eu não conhecia, foi indicado mesmo pela espiritualidade. E ele conta a nossa realidade aqui, hoje, atual, nesse processo de transformação. Fala sobre as pessoas que ainda não têm o conhecimento, né? Que acham que é tudo história. Fala, não, isso aí é história do homem. Muita gente boa que nasceu aí uns 2000 anos atrás. Esse povo comprou essa história aí, escreveu um livro. E aí agora eles ficam seguindo. Gente, isso não é historinha, não. Você pode olhar ao seu redor. É um processo energético de transformação planetária. E ele está acontecendo a todo tempo e com todo mundo. Então, que possamos abrir o nosso coração. E hoje vai contar a história de Leda, que é a esposa do médium, né? O médium que recebeu o espírito de Bezerra de Menezes lá no Centro Espírita no dia de trabalho mediúnico. E essa história está enfatizando o quê? Os médiums que trabalham e recebem espíritos de luz, eles são pessoas falhas, em processo de aprendizado, como qualquer outra pessoa. Tá? Eles não são sublimes, eles não são santos, eles não são melhores que ninguém. E aí aqui vem contar a história primeiro de Adalberto, se eu não me engano, esse é o nome dele. E agora vai contar a história da Leda, né? Que é a esposa dele, que é muito conectada ao quê? Material. Ela é aquela vida de shopping, de compra, de festas, de viagens, que é importante para mim. Eu não tenho tempo para fazer caridade para ninguém, nem de aprender absolutamente nada que aprimore o meu moral. Então eu gosto disso, tipo shopping, e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu gasto o dinheiro do meu marido e ninguém tem nada a ver com isso, não paga minhas contas, beleza, ninguém tem mesmo não. Mas agora vai mostrar como que realmente funciona esse processo no campo astral e no campo energético do corpo da pessoa que opta por uma vida tão vazia, né, de conhecimento. Então vamos lá. A saída do corpo, Leda dormiu, tá? Só para dar uma recapitulada. Depois da discussão com o marido dela, que ele queria que ela desse mais atenção para os filhos, que tá ali tá afogado em coletivas dentro da faculdade, aquela loucura. E o outro só na cachaçada, uma loucura doida, gastando o dinheiro do pai. E a mãe não tá nem aí, né? E aí ele foi chamar a atenção da mãe, aí ela foi e jogou na cara dele. Falou, ai cara, você quer que eu cuide dos meninos? Você passa o dia inteiro trabalhando, sai do trabalho, vai para esse centro espírita, aí você chega aqui, quer que a casa fique um amor, uma luz, né? E de uma certa forma assim, porque ela não faz nada, fica o dia inteiro à toa, não trabalha, não estuda, tinha que pelo menos cuidar dos filhos. E aí depois da discussão, ela adormece, ele também, e sempre que todos nós, todos os seres humanos vivos dormem,
o espírito ele sai do corpo, isso é natural, a gente já estudou, já falou sobre isso. E aí ele vai para o lugar onde ele se afiniza, onde ele se sente bem com pessoas que bate, que tem compatibilidade energética. E agora vai contar o que acontece com a Leda quando ela dorme e sai do corpo dela. A saída do corpo da esposa de Adalberto foi muito interessante. Acostumada a cultivar as leviandades e a perder as oportunidades das horas, Leda havia se acumpliciado a um grande grupo de entidades infelizes que a aguardavam todas as noites para as festinhas sociais, para os encontros inúteis que se produziam do outro lado da vida, na continuidade noturna dos embalos desenvolvidos pelas pessoas em suas rotinas do dia. Ou seja, por mais que você chegue em casa depois de uma baladinha, puf, deixou seu corpo físico, você tá conectado ainda, você sai e volta lá pra festinha para curtir com os corpos que não têm corpo físico, né? Então vamos lá, os espíritos. Jerônimo, que a assessorava diretamente, sem que fosse por ela identificado, vislumbrava seu triste estado vibratório sem nenhum sentido de repulsa ou reprimenda. Acostumado aos meandros da alma humana, o amigo espiritual estava categorizado para retirar do atoleiro as criaturas que para isso se inclinassem, usando como meio de convencimento a conscientização acerca da malignidade do lodaçal aonde se metiam. Vixe Maria, quase enrolou a língua, vamos lá. Assim, tão logo Leda deixou o envoltório carnal, foi recebida pelos sócios da insensatez. Puxa, madame, pensávamos que fosse gastar mais tempo dando ouvidos a essas tolices que seu marido lhe dizia, desperdiçando uma noitada tão promissora como a que nos aguarda. Falou-lhe sagaz, um espírito galhofeiro da pior espécie, astuto na técnica de conseguir o controle das emoções dos encarnados através da hipnose sutil. Ou seja, as pessoas têm facilidade em se deixar envolver por esse tipo de espírito, principalmente quando sai do corpo enquanto dorme. Por quê, Tiene? Porque eles a levam e facilitam esse processo de acesso, né? A galera que ela quer andar quando ela dorme e sai do corpo dela. E esse processo de hipnose sutil, ele permanece também durante o dia depois que a pessoa acorda, viu? Não pensa você que é só quando ela desdobra e vai pra lá, não. Eu também estava incomodada com aquela conversa, mas o bobão estava tão carente, precisando de atenção, que não quis interrompê-lo. Mas estou pronta, como combinado, para o nosso compromisso. Filomeno é o nome do cara. Ainda bem, porque a baronesa não gosta de esperar e está impaciente com a sua demora. Moira está lá também? Ora, como não? Ela é das primeiras que chegam e das últimas que saem. Puxa, que bom. Então vamos logo. Tomando o rumo do encontro no plano espiritual inferior, Jerônimo a seguiu, deixando Alberto aos cuidados de Adelino, que o encaminharia de volta ao centro espírita, onde os trabalhos da noite teriam prosseguimento com o atendimento de uma multidão de almas aflitas. Graças à ação magnética da entidade amiga que os acompanhava invisivelmente, Leda receberam um estímulo vibratório para melhor identificar o ambiente aonde se metia e o tipo de companhia a qual se filiava. O que ele fez, então, para a gente entender melhor? A gente tem um véu, né? Um véu que aveluda o que é feio e para nós fica bonito. Ou seja, eu sou uma pessoa de vibração muito pesada. Aí eu desligo do meu corpo durante a noite e vou para um ambiente de festa. Gosto mais de festa. E aí tô lá nesse ambiente de festa. Enquanto eu estiver na mesma faixa vibratória que a galera do ambiente, eu vou ver tudo lindo, tudo massa, tudo legal. As luzes, as roupas, as aparências físicas, todo mundo vai ser bonito. A partir do momento que eu tomo um banho, que essa vibração energética ela muda, eu vejo realmente o que está acontecendo. O povo é tudo feio, parece o The Walking Dead, né? As roupas
nada a ver, parece que o povo nunca teve ciência de se vestir, o ambiente fétido, sujo, cheio de parasitas astrais, larvas astrais. Então isso acontece todas as noites e foi isso que Jerônimo fez. No caminho, enquanto ela estava indo encontrar com a galera que ela encontra toda noite, ele deu esse banho energético, um banho magnético nela, para que ela pudesse ver de fato o que ela via de forma lúdica, né? E todo floradinho, e não é. Vamos lá. Graças à ação magnética da entidade amiga que os acompanhava invisivelmente, Leda receberam um estímulo vibratório para melhor identificar o ambiente aonde se metia e o tipo de companhia a qual se filiava. Assim, depois de alguns minutos de trajeto, chegaram a um grande galpão que, aos olhos das entidades inferiores que lá se encontravam, era a expressão do luxo máximo que um péssimo e exagerado gosto por extravagância edificaria. Grupinhos de todos os tipos, com vestes esdrúxulas e ridículas, a destacar-lhes os defeitos morais, podiam ser vistos por todo o salão. Aquilo era a continuidade das reuniões sociais da casa humana, com a diferença de que, se na vida física as roupas e os perfumes poderiam disfarçar as horrendas aparências da alma, ali as coisas eram bem diferentes. Cada um tem a aparência da energia que carrega, só para vocês entenderem. Aqui a gente consegue ser falso, rir, fingir que gosta da pessoa. No plano astral, não, e isso é com todos, tá? Não é só com a Leda, não. No plano astral não se finge, não tem como. Seja bem-vindo, Wilson. Você tem a imagem de acordo, a aparência de acordo com a sua frequência. Aos olhares de qualquer entidade mais evoluída, aquilo era o verdadeiro circo dos horrores, espécie de sanatório onde os doentes viviam seus personagens imaginários, cada qual procurando trajar-se para igualar-se ou imitar os que admiravam ou pensavam ser. Até aquela data, vitimada pela hipnose das entidades negativas que a controlavam, Leda não havia notado nada de anormal. Entretanto, na presente excursão noturna, a lucidez faria toda a diferença. E por que as entidades trevosas fazem isso? Porque se você chegar lá e ver o que realmente é, você acha que você vai querer ficar? Você não tá doido, você só tá desdobrado. Aí eles vão lá, te fazem acreditar de forma hipnótica, tá? E isso é muito fácil para quem tá na quarta dimensão, que aquele ambiente é lindo. E aí você acredita, você tá hipnotizado, né? Você tá ali subjugado. Ao chegarem, a esposa de Alberto perguntou a Filomeno: mas meu amigo, que pardieiro é esse em que você me traz hoje? Ora, como assim? Todas as noites temos vindo para cá. E a madame sempre desfrutou até se esgotar. Mas é que, pelo que parece, hoje deixaram entrar a ralé. Olha o ponto de vista, né? Entrou a ralé e a ralé é eles mesmos. Só que ela não conseguia perceber. Não, madame. Hoje estamos todos os de sempre. Não me diga, falou Leda horrorizada. Todas as noites o negócio é desse jeito? Porque seria diferente? Olha, lá está a baronesa. Não está linda? Ou seja, a entidade trevosa ainda não tinha percebido que o processo de hipnose que ele aplicava nela tinha sido retirado por Jerônimo, que por ser o espírito superior mais elevado, ele pode se fazer invisível. Ao falar, Filomeno apontou para o outro lado do salão, onde uma entidade avantajada se sobressaía ao olhar dos que a circundavam. Vamos até lá, disse o condutor, puxando o braço de Leda. Deixa eu só descolar as tripas aqui. Isso não é nenhum fenômeno, tá? Isso acontece todas as noites com todo mundo. Baronesa, falou ele. Por fim, aquela que estava faltando chegou. Já não era sem tempo, querida, respondeu Moira, cuja aparência lembrava a das bonecas de porcelana, com assustadora e horrorosa maquiagem, e o corpo se confundindo com o de um espantalho amarrado pela cintura. Leda não sabia o que dizer. A ação magnética de Jerônimo sobre sua mente permitia-lhe agora vislumbrar o verdadeiro e grosseiro
espetáculo do qual fazia parte todas as noites, atendendo aos chamados dos espíritos com os quais se afinizava. Lá estavam as amigas das rodinhas sociais, as cultivadoras da moda, as criticadoras da vida alheia, as bonecas e os bonecos do mundo, preocupados com as aparências e as últimas fofocas, cegos para a própria condição. Ali se contorciam em coreografia rara os membros de uma sociedade corrompida pela futilidade e pelos prazeres. As medíocres criaturas que se deixaram arrastar pelos gozos da matéria e que durante a emancipação da alma continuavam atraídos pelos mesmos padrões, discutindo as tendências da moda, falando sobre as influências do corpo esbelto e escultural, aproveitando a companhia de outros devassos para se embrenharem no jogo de sedução. Jerônimo acompanhava Leda, que apavorada agora não sabia o que fazer. Mas Filomeno insistia ela. Deve ter alguma coisa errada por aqui. Claro que não, madame. Sempre estamos aqui reunidos. Por que o espanto? É que parece que é a primeira vez que venho nesse lugar, respondeu a mulher titubeante. A senhora está redondamente enganada. Além disso, sempre apreciou o nosso baile e é reconhecida aqui como uma das mais exímias dançarinas. Veja quantos estão esperando pela honra de tê-la nos braços. Viu Leda, então um cortejo de entidades masculinas a sorrirem, desdentadas, caveirosas, repugnantes, fazendo poses másculas com os seus ossos, exibindo músculos inexistentes, empenhadas em se verem eleitos por aquela que era conhecida como a rainha da noite. E ela solta aquele grito, eu? Tipo assim, quero esse povo pode não. Mas isso, gente, a gente fala e ri e brinca, mas isso é real, tá? Ora, madame, não seja modesta. Isso não combina com o seu modelito, disse Filomeno, dando-lhe uma leve cotovelada. Que modelito? Perguntou ela, cada vez mais desesperada. Esse aí que a senhora está usando, horas. Como se fazer de modesta com uma roupa que contraria seu discurso de humildade e discrição? Vocês, mulheres, defuntas ou não defuntas, sempre se fazendo de desentendidas. Leda nem suspeitava como é que estava vestida. Filomeno arrastou-a então para uma das paredes do ambiente, na qual havia pendurado um grande espelho, onde pôde mirar-se assustada. Sua figura era de impressionar. A roupa era uma mistura de púrpura veludosa com dourados esfuziantes, mas que diante da lucidez daquele momento, com os próprios olhos mais abertos para a verdade, pareciam andrajos de vestes da pobreza. Ao mesmo tempo, certas áreas do corpo eram desnudadas, facilitando a exteriorização de partes que se insinuavam na atenção dos que assistiam nos rodopios do baile, provocando a cupidez e a luxúria. Sua figura, porém, era a de cortesã de séculos passados, que bailavam qual fantasma, travestida de uma nobreza corroída. Ao vislumbrar o seu real estado, Leda deu um grito de horror, assustada com a própria forma, interrompendo as conversas do salão e causando surpresa nos próprios amigos de alucinação. Sem saber o que estava acontecendo, abandonou a companhia de Filomeno e desabou numa corrida pelo ambiente à procura da porta de saída, causando furor em todos os que, sem entender o que acontecia, tentavam contê-la ou segurá-la de alguma forma. Leda, agoniada, procurava voltar em desespero ao corpo carnal e o seu acompanhante não tinha como evitar essa fuga. Jerônimo, que a mantinha sob sua influência direta, envolveu-a
com suas forças e retirou-a daquele ambiente, mas sem impedir que as imagens que lhe haviam ferido a retina espiritual fossem desfeitas. Precisava que Leda se mantivesse horrorizada consigo própria, visando alertá-la para as coisas erradas que estavam fazendo e para a vida desperdiçada que se erguia diante dela, como o rompimento dos compromissos assumidos com o bem e igualmente com a repetição do mal. E a gente encerra aqui para que a gente possa lá na frente começar, lá na semana que vem, começar o motivo, né, estudar o motivo pelo qual Leda está presa ao esposo dela, Adalberto. Que esse processo de luxúria que ela vive, essa necessidade de matéria, começou lá atrás, em outra encarnação, em que os dois se envolveram também. Mas ela tinha uma maturidade um pouco mais elevada, né? Ou não, porque se tivesse, não tinha caído nisso. E o Adalberto já era muito louco por dinheiro, queria muito crescer e acabou entrando aí numa onda errada, né? Se eu não me engano, no narcotráfico, e ela acompanhou ele e os dois perderam a vida nesse processo, trabalhando aí para ter um dinheiro não muito limpo, não, dinheiro sujo mesmo. E aí, devido a esse processo que ela desencarnou por estar acompanhando o namorado, na época eles eram só namorados, na encarnação passada não chegaram a ser esposos, né? Ela perdeu aí a vida, mas ela não importou não, porque depois que ela desencarnou, ela viu que continuava, ela já estava viciada, desculpa. E aí ela continuou, já ele ficou com a consciência doída quando eles desencarnaram, por quê? Porque ela morreu por causa dele. E aí depois que ela morreu, né, eu já tô virando spoiler aqui, depois que ela morreu, ela permaneceu ainda na conduta errada. E se não fosse o amor que ele tinha por ela, isso a gente vai ler no livro, ele não tinha tido a maturidade de desabrochar, de acordar, voltar para o lado da luz, implorar por um novo processo reencarnatório e nascer de novo junto com ela, trazendo os responsáveis da morte deles como filhos, eita, spoiler, e agora está cometendo o mesmo erro de supri-la de bens materiais, ao invés de uma boa conduta e uma evolução moral. Gente, vamos encerrar por aqui. Estourei meu tempo em 2 minutos. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença, Thaís. Você tem um lugar especial no meu coração sempre, você sabe disso. De verdade, tá? De coração. E, galera, também amo vocês, viu? Estava sentindo sua falta. Seja bem-vindo de volta. Você faz falta também, viu? Não some não. E que na semana que vem possamos estar todos aqui reunidos. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada.